Salve, salve nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Nilton e nesse vídeo vamos falar sobre a vitória do Grêmio sobre o Guarani de Bagé por 2-0 em Bagé, fora de casa, que aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. O jogo terminou tarde, então não consegui fazer o vídeo logo em seguida após o jogo, então por isso que a gente está fazendo agora nessa manhã de quinta-feira, né, no dia seguinte do jogo. Bom, o que a gente tem para falar desse jogo? Foi um jogo de muitas constatações, tá? Primeiramente, o primeiro tempo do jogo foi um jogo feio, tá? Um jogo não foi legal. Muitas jogadas enroladas, muita perda de bola. O Grêmio teve o domínio da posse de bola. Chegou um momento ali que o Grêmio estava com 75% de posse de bola contra 25% do Guarani. O Guarani se segurava de toda e qualquer forma. Chegava ali uma outra cruzamento, uma coisa assim, mas nada que desse assim nenhum susto no Grêmio no primeiro tempo. Mas o Grêmio também não teve nada tão efetivo, né, ao ponto de quase chegar no gol. Não teve, entendeu? O Grêmio teve volume e posse de bola, volume de jogo e posse de bola, mas não teve efetividade de ataque, né? Então, assim, um primeiro tempo bem ruinzinho de se ver, bem chatinho de se olhar. Mas agora, no segundo tempo, aí mudou. Mudou principalmente porque houve as alterações necessárias para o time melhorar de qualidade. E é aí que começam a vir as constatações. Por exemplo, o primeiro tempo começou com Dodge de volantes, Dodge e Edenilson. No segundo tempo entrou o Jefferson Fornec no lugar do Dodge. Eu particularmente gosto do Dodge, fiz vídeo aqui no canal elogiando o Dodge, principalmente pelas atuações dele na temporada passada, no ano de 2025. Para mim ele é um cara que dava sustentação defensiva, de contenção para o Arthur ter a liberdade de ser um segundo volante com mais posse de bola. Mas não tem como deixar de constatar que o Jefferson Fornec, o garoto da base, deu um salto de qualidade muito diferenciado no lugar do Dodge. Então, assim, ali começou a mudança do Grêmio. Segunda mudança que teve, das que ocorreram, Carlos Vinícius entrou no lugar do André Henrique, constatando que o André Henrique, por melhor que seja um bom jogador de grupo e tal, para de repente poder lá num lance ou outro ter... Não adianta. O Carlos Vinícius é diferenciado, o Carlos Vinícius é titular absoluto e o Grêmio, se depender do André Henrique, ele vai ter dificuldades. Então o Grêmio tem que começar a olhar de uma forma diferenciada, a direção do Grêmio tem que começar a olhar para a possibilidade de contratação de um centroavante se ocorrer uma oportunidade de mercado, porque depender do André Henrique vai ser complicado. Então o Carlos Vinícius entrou, logo em seguida já fez um gol, né? Então, assim, são constatações. O Roger, que para mim o garoto da base, para mim estava inclusive com um degrau acima do Gabriel Mack em termos de demonstração de qualidade, de desempenho. Ontem não conseguiu jogar bem o primeiro tempo, no segundo também ali foi substituído pelo Gabriel Mack, que dessa vez o Gabriel Mack entrou e teve um pouquinho mais de desenvoltura, inclusive saiu dele o cruzamento, né, para o gol do Carlos Vinícius. Então, assim, Gabriel Mack já demonstrou um pouquinho mais de desenvoltura, já um pouquinho mais de adaptação e entrosamento. Melhorou consideravelmente com relação à atuação passada. Então, assim, o William pelo meio, as constatações, tá? Vamos lá, que eu disse que é um jogo de constatações. O William pelo meio não dá. O William é um baita jogador, é diferenciado, tem um passe diferenciado, mas é um cara que pelo meio, jogando centralizado, nós não vamos conseguir esperar muita coisa dele, tá? Estão dizendo que ele é um cara que de repente pela idade não tem mais condições de jogar pelo lado, mas gente, não tem jeito, é onde ele se desemboca mais, é onde ele desenvolve melhor, onde desempenha mais, pelo lado, né? Pelo lado esquerdo inclusive.
Agora, se depender do William pelo meio, não, infelizmente não está dando certo, no meu ponto de vista. É uma constatação. Outra constatação interessante do jogo é goleiro, o Everton. Gente, olha, é diferente, né? É diferente. Eu até gostava do Volpe, tá? Pelas defesas que ele fazia, embora não gostava dos gols que ele tomava. Gosto do Grando, acho que tem muito a evoluir, poderia ser titular se o Everton não fosse contratado. Mas o Everton, a gente nota ali que tipo, é um cara que ele segura a bola, né, gente? A bola vem, primeiro, ele sai do gol, ele sai e pega a bola, ele não dá um soco. Até ontem nós estávamos comentando aqui, olhando o jogo, se fosse o Grando, não saía. Se fosse o Volpe, saía e dava um soco, né, para tirar a bola. O Everton sai e segura a bola. Então, a gente vê algumas diferenças assim, né, de qualidade nos jogadores. Isso é muito interessante. Vamos lá, outra constatação. Toque de bola. Teve momentos ali que o Grêmio assim, ó, tocava a bola de primeira, né? Toquezinhos triangular de primeira assim. Isso é nítido que a gente vê que tem um treinamento diferente ali. Tem algo diferente a ser, sendo trabalhado, tem um treinamento, né? Já tem o dedo do treinador para fazer o time jogar de uma forma diferente. Isso é interessante, tá? Então a gente vê que tem ali coisas diferentes sendo trabalhadas. Gente, assim, foi difícil, porque o primeiro tempo não foi legal, mas no fim deu tudo certo. É o título do vídeo, por quê? Porque é fato, né? Foi um jogo difícil, foi um jogo ruim no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores que tendem a ser titulares, né? Exemplo do Carlos Vinícius, por exemplo, o time muda de qualidade, né? Então, assim, tem peças. Outra constatação interessante, o Grêmio tem peças de reposição para poder, tipo, quando tiver com um jogo enrascado, difícil, vai ter peças para poder mudar a qualidade, dar uma melhorada no time, entendeu? Isso é muito interessante, coisa que o Grêmio faltou bastante o ano passado, era peças de reposição para manter a qualidade do time. Luiz Eduardo, zagueiro Luiz, a dupla de zaga, né? Luiz Eduardo pela direita e o Vieri pela esquerda. Para mim a dupla de zaga jogou bem, para mim foi segura, não comprometeu, tá? Foi firme. O Vieri, eu já sabia que o Vieri, como zagueiro, é um bom zagueiro. Como lateral esquerdo, que eu acho que ele não se adaptou, não dá certo. Mas para ser um substituto de necessidade para um Wagner Leonardo, para o Kahneman, é um bom zagueiro pela esquerda, tá? Eu acho que vale a pena. E o Luiz Eduardo, muito interessante também. Nós vamos ter ali o Gustavo Martins, tem o Noriega, tem o Balbuena, mas tem também o Luiz Eduardo pela direita, que também jogou muito bem ontem, tá? Não comprometeu, não lembro de nenhum lance em que ele tenha comprometido, que ele tenha falhado. Então acho que, assim, é claro, é contra o Guarani, de Bagé, Gauchão, mas, gente, é isso, né? É o que dá para constatar e analisar, é isso no momento. Então, pela análise, pelo que a possibilidade que está que tá sendo entregue para a gente poder ver, está dando certo. Por enquanto, o Luiz Eduardo e o Vieri ali, legal. Claro, não vai botar os dois, né, contra um time num Grenal ou contra um jogo difícil de brasileiro, mas por exemplo, Luiz Eduardo com Wagner Leonardo ou o Vieri com o Noriega. Aí, quem sabe, aí fica interessante, né, a mescla do jovem com o mais experiente. Eu acho que eles dão conta do recado. Nós estamos bem de defesa, estamos bem de zaga. É claro que o Guarani teve um jogador expulso ali, corretamente, né? Expulso, porque o cara fez uma entrada criminosa no Caio Paulista. Caio Paulista que não fedeu nem cheirou, né? Não comprometeu na defesa, também não agregou muito no ataque, mas é aquela coisa, eu estava dizendo aqui, se o cara não comprometer na defesa, já está de grande valia, né? Porque a gente teve aí nos últimos anos jogadores da lateral esquerda que comprometiam bastante na defesa, o Reinaldo, o Lucas Esteves. Então, assim, se o Caio Paulista não comprometer na defesa, deixa o ataque pro Enamorado, pro Amuso, pro William, pros caras que vão jogar ali pelo lado esquerdo. Mas, claro, assim, eu acho ainda que o Caio Paulista é melhor que o Lucas Esteves, então, não comprometendo na defesa, tá tudo certo. Ele sofreu uma entrada muito violenta do cara, sorte que não teve uma lesão, uma fratura, porque se o pé dele estivesse no chão, aquela entrada quebrava, com certeza, um tornozelo, ou pelo menos ia romper um ligamento.
o cara foi expulso, né? O que constata também, eu sei que tem muita gente que gosta de campeonato gaúcho, gauchão, tal, tradição, bababá, tudo certo, mas só que assim, gente, desculpa, tá? Pra mim, gauchão, assim, ó, é um triturador, né? Porque o time grande, o Grêmio, o próprio Inter, a Juventude, que às vezes joga a Série A, vão jogar no interior e os cara descem a lenha. E aí, às vezes, um investimento, uma contratação, um jogador de base que tem um futuro, se machuca, se lesiona feio, perde meio ano de carreira de futebol por causa de uns jogos violentos de gauchão. Então, é claro que todo mundo quer ganhar o gauchão, é o torneio estadual que tem, mas assim, ó, fica aquele sentimento dúbio, né? De gostar e querer ganhar o gauchão, mas também de ter aquele sentimento temerário de perder um jogador por causa de uma entrada estúpida como essa que o cara deu ontem no Caio Paulista. Bom, foi difícil, mas deu certo. O Grêmio venceu mais uma vez, é líder do seu grupo, se encaminha aí para as finais. Agora domingo é Grenal, vamos se preparar. Agora vem o teste valendo mesmo, né? Grenal, agora vem com um time titular considerado. O Luiz Castro já fez todas as suas experiências e eu acho que agora ele já definiu o time que vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Domingo é dia de Grenal. Dali Grêmio. Se vocês estão gostando dos vídeos, peço que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem seu like e comentem o que vocês acham do Grenal, o que vocês acham que foi o jogo hoje, ontem, e o que vocês acham, qual é a expectativa pro Grenal. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Por hoje é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos e até o próximo conteúdo. Valeu, fui!